Boa tarde, gente. A gente nesse vídeo vai falar sobre. é, Meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Losso, professor de Teoria Literária da UFRJ, e nesse vídeo a gente vai falar sobre os precursores do simbolismo. No caso, Novalis, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine e Mallarmé, e eu coloquei ainda mais um que já não é mais o precursor, mas eu coloquei no final, e nem é fundador assim do movimento simbolista lá dos anos 80 do século XIX, ele vem depois, mas eu achei importante colocá-lo, que é o André Gide. Né? Então, vamos começar dizendo o seguinte, que não tem importância quem não viu os vídeos anteriores é, em, que, é, em que eu falo da mística da Marguerite Porret e que eu falo da imanentização da mística na estética filosófica, no tropo místico do fundo da alma. Não tem importância, mas eu vou volta e meia fazer umas relações. Não tem importância para quem não assistiu o curso, quem não está inscrito no curso de o curso de pós-graduação que eu estou dando. Esse vídeo inicialmente ele está sendo feito para isso. Mas eu vou fazer algumas relações. Quem tiver interesse em ver os outros vídeos vai ser bom, porque vai dar para entender melhor as relações que eu vou fazer, mas também não vai prejudicar. Eu vou tratar desses autores, das passagens que eu selecionei deles, como elementos para introduzir algumas noções fundamentais do movimento simbolista. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer essas remissões que eu vou fazer, elas vão ser explicadas, elas vão ser didáticas, ok? Bem, então vamos começar pelo Novalis. Né? Novalis ele é o grande nome do, dos Frühromantiker, né? Dos pré-românticos alemães, junto com Friedrich Schlegel. E os fragmentos dele são famosos pelo alto teor filosófico, de verdadeira fundação da teoria literária propriamente dita, né? E o que vai nos interessar no Novalis é o que ele tem de uma figura que está antecipando vários assim, elementos fundamentais do que depois vai acontecer bem mais tarde, né? No simbolismo. Ele viveu pouco, ele viveu, se eu não me engano, 28 anos, né? 1772 a 1801, morreu cedo, né? E de fato, quem lê Novalis e depois estuda simbolismo não tem como não ver uma série de elementos que parece que os simbolistas leram Novalis, né? O que não foi o caso, muitos simbolistas não leram Novalis. Mas o que interessa nesse ponto é o seguinte, é que Maurice Maeterlinck, que é um dos principais nomes do simbolismo, no caso do pessoal belga, né, dos belgas, eu vou falar isso mais adiante em outros vídeos, né? O Maeterlinck é um dos maiores nomes da literatura do final do século XIX, início do século XX. Ganhou Nobel, inclusive. Um dos maiores nomes. Ele traduziu muita coisa. Ele traduziu um místico. Tá? Ele traduziu o principal nome da mística flamenca, que é o Ruysbroeck. Né? Por ele ser belga, inclusive, ele está próximo desse universo. Né?
E ele traduziu o Novalis. Ele era um leitor da cultura germânica. Ele era um leitor da arte e da filosofia germânica. Tá? Então ele conhecia bem e ele foi o tradutor no Novalis que meio que de fato apresentou Novalis para valer para o público francês. Não que o público francês também não lesse antes, eles leram, né? Mas até porque os franceses liam alemão também, né? Leem alemão também, mas o Materlinck, com essa tradução, a tradução de 1895, foi lá que ele realmente, o Novalis, ele foi apresentado assim mais diretamente. Tá? E aí eu vou pegar, a minha estratégia aqui é a seguinte: vai me interessar mostrar o Novalis como o primeiro, né, dessa minha lista aqui, precursor do simbolismo, dentro da literatura mesmo, porque se a gente fosse enfim, na história da mística, a gente teria que falar de Swedenborg. Não vou falar de Swedenborg, já falei de várias outras coisas. O tropo do fundo da alma ele vai ser importante aqui, mas a gente vai falar mesmo dos precursores poetas, né? E Novalis, para mim, é fundamental. Mas a minha estratégia aqui é a seguinte: é apresentar o Novalis através da tradução. Bem, eu fiz a tradução da tradução. Isso daqui é uma tradução dessa tradução do Materlinck, né? Essa vai ser minha estratégia, porque ao mesmo tempo que a gente vai conhecer alguma coisa, claro que deturpada de certa maneira, né, pela tradução e tal, mas a gente vai conhecer alguma coisa do Novalis como ele realmente foi, como ele realmente pensou, mas o que interessa é que a gente vai conhecer a maneira como ele foi lido nesse momento que, em 1995, já é um momento já bem desenvolvido do simbolismo, é claro. Né? E é claro que o Materlinck leu o Novalis muito antes disso. Né? Só traduziu, só publicou esse livro nesse momento. Né? Então vamos lá. E as passagens que eu vou mostrar para vocês são passagens que têm a ver com a questão da mística, dessa relação entre poesia e mística. Tá? Então, essa primeira passagem ela é muito característica dessa relação. Olha só a pergunta que esse Novalis Traduzidos faz. O que é o misticismo? O que deve ser tratado misticamente? Quer dizer, eu quero fazer, assim, nesse vídeo eu vou fazer comentários passo a passo, porque eu acho que tudo que eu vou mostrar aqui é muito precioso, então merece ser desenvolvido. Né? Você vê que ele começa por uma pergunta assim, quase que filosófica. Né? É um o que é? Né? O que é? Eu coloquei aqui misticismo porque no francês está mysticisme mesmo, tá? Então eu vou manter, porque eu quero manter a maneira como eles liam o termo. Quem me conhece de outras, né, de outras falas sobre mística, de textos sobre mística, eu uso a palavra mística e o meu grupo de estudo, né, grupo de estudos interdisciplinares de mística, Apophatiquê, a gente como um grupo conjunto, assim, são mais de 10 pessoas, são quase 20 pessoas, assim, a gente combinou de que a gente prefere muito mais utilizar a palavra mística do que misticismo. Mas aqui eu vou usar essa porque é essa que o Materlinck está usando. E no francês você tem mystique e você tem misticismo. Então, se ele usou essa aqui, vamos usar. Né? O que é misticismo? Mais uma coisa. Eu fui no original e eu encontrei todas as outras passagens que eu vou citar aqui, menos essa primeira. Essa primeira, no Novalis original, eu não encontrei. Se alguém encontrar, eu fico muito agradecido. Tá? Comente aqui embaixo, vai me ajudar muito.
Se não encontrar, talvez, eu não sei até que ponto isso aqui possa ser alguma invenção do Materlan, que isso de fato eu tô na dúvida, né? Porque eu já fiz essa busca, eu já fiz essa pesquisa no Novalis em outros momentos e assim, eu nunca achei uma passagem tão clara assim sobre o misticismo, né? A mística. Né? Em alemão é Mystik, então é mística mesmo, né? Não encontrei. Então eu ponho um ponto de interrogação se realmente Novalis escreveu isso, mas de qualquer maneira, o que interessa, no final das contas, repito, é a tradução. O que é misticismo? Então, é uma pergunta filosófica. Assim, afinal de contas, que negócio é esse? O que deve ser tratado misticamente? Aí ele passa por uma pergunta mais específica, né? Que não é só uma questão de definição do misticismo. Ele não propõe uma definição do misticismo. O que é interessado é o que deve ser tratado. Pergunta de poeta, né? Pergunta de poeta, assim, como que o que interessa nisso aqui como que isso aqui vai ser interessante para tratar alguns assuntos. E ele responde: o que deve ser tratado misticamente? A religião, o amor, a natureza, o Estado. Ou seja, quase tudo que existe. Né? Brincadeira, não é bem quase tudo, não. A religião, porque a religião ela tem um fundo místico. Então aqui a gente entende com clareza. O amor, aí tem uma relação entre mística e erotismo que é tradicional. Eu imagino que ele esteja pensando dentro desse lugar. A natureza, aí a gente já imagina o elemento da filosofia natural, né? A importância da filosofia natural, a filosofia hermética, né? Que meio que impregnou as coisas de um elemento místico, né? E Novalis ele foi um grande leitor e um grande renovador da filosofia hermética, isso sem sombra de dúvida. Então, e ele inclusive tem o Discípulo de Saiz, que é um texto que eu já publiquei um artigo só sobre esse texto, só sobre esse livro, esse romance do Novalis, né? Que é um romance sobre a natureza. Então, dá para entender também o que ele colocou. O Estado já é um pouco mais difícil, porque aí entra a questão da política aqui, né? Ele não deve estar falando aqui de Estado de espírito, né? Deve ser Estado republicano, né? Uma coisa assim. Ou ensaio de Estado republicano, porque na época dele não existia. Então, é, mas o Estado, ele no texto Cristandade e Europa, por exemplo, ele faz assim uma espécie de uma grande apologia ao povo alemão, enfim, à cultura alemã e tal, né? Então, ele provavelmente está se referindo, existe um elemento místico assim na própria cultura de um povo, deve estar ligado a esse fator, né? Continuando, tudo que é extraordinário toca no misticismo. Quer dizer, aí ele considera essas coisas extraordinárias. E elas tocam no misticismo. Por que tudo que é extraordinário toca no misticismo? Porque o misticismo, ele é feito, né? Quem são os místicos? São figuras extravagantes. Né? Esse é um elemento que eu já falei também em outros momentos. Assim, a mística ela é extravagante, os místicos são figuras extravagantes e extraordinárias. Né? Ordinárias é que não são. Né? Então, é claro que tudo o que é extraordinário vai tocar no misticismo, porque o misticismo né, o campo de aparecimento de fenômenos extraordinários. Né? Se todos os homens fossem um casal de amantes, aqui para mim ele está desenvolvendo uma dessas coisas que devem ser tratadas misticamente, que é o amor. Né? Ele vai dizer: se todos os homens fossem um casal de amantes, a diferença entre misticismo e não misticismo desapareceria. Quer dizer, se todos os homens tivessem a experiência da paixão, né, estivessem, né, nessa experiência, a diferença entre misticismo e não misticismo desapareceria.
ele está tocando aqui num ponto que é um ponto da experiência, né? A experiência mística, ela foi tradicionalmente ligada à experiência amorosa, né? Sabemos disso. Sabemos disso desde muito cedo, assim, mas muito especialmente com Bernard de Claraval, com as beguinas, né, que desenvolveram a mística cortês, a mística da cortesia. Então, e o próprio amor cortês, ele tem muito de místico também. Ele é uma espécie assim, ele para se demonstrar como algo elevado, ele precisa, né, pegar algo de místico, né? Então, enfim, isso daqui faz sentido. Bem, essa é uma reflexão no Novalis sobre a mística, ou como Matelanque está nomeando aqui, o misticismo. Né? Quer dizer, é um sentido positivo, não é um sentido negativo que ele está colocando aqui. Né? Está interessando. Não, o Novalis. Próxima citação. Aí nós temos umas citações assim mais ligadas à questão de um desenvolvimento de uma estética. Né? E no livro do Maeterlinck é uma seção estética, né? Uma seção de teorização estética e da literatura em especial. Tá? Nos verdadeiros poemas não há outra unidade senão a do sentimento ou da alma. Você vê que é uma passagem curta aqui que eu resolvi colocar, mas o que interessa aqui é que o que dá unidade aos poemas, nos verdadeiros poemas, né, é o sentimento ou a alma. Né? Sentimento, você vê aqui um termo romântico, né? Ou a alma, porque a alma aqui né, é o que está sendo trabalhado pelo poeta. O poeta trabalha esse lugar, né, de uma espiritualidade, né? E aí, nesse caso, a unidade dos poemas está na alma, quer dizer, está nessa o que a gente pode chamar, né, o que também é um termo que foi trabalhado pela mística, sim, é um conceito que é a vida da alma. Né? Então, mas o interessante aqui é que o Novalis, enquanto um pensador da estética, né, ele está aqui ligando, digamos, uma espécie de verdade poética à alma. Né? Continuemos. O sentido poético tem mais de uma coisa em comum com o sentido místico. Agora, o que é interessante é que ele vai desdobrar a relação entre misticismo e poesia nessa passagem. Então vamos lá. O sentido poético é um conceito curioso. O sentido poético tem mais de uma coisa em comum com o sentido místico. Né? Como se fossem, né, como se o poético e o místico fossem sentidos. Né? Formas de sentir, né? Órgãos de sensação. Né? Podemos colocar assim. É o sentido do próprio, do pessoal, do desconhecido, do misterioso, do revelador, do acidental fatal. Né? Você vê que aqui ele coloca uma nova lista, que a gente pode chamar uma lista de também elementos extraordinários. Né? O sentido do próprio, do pessoal, isso daqui está bem dentro de uma espécie de subjetividade romântica que o Novalis elabora filosoficamente, não só sentimentalmente, a gente sabe disso. Né? Então você tem aqui uma autonomização clara, né? No sentido do próprio, do pessoal. Aí depois vai para uma espécie de alteridade, né? Do desconhecido. Tem o mesmo, tem o eu aqui, e depois tem o outro, do desconhecido. E é o inteiramente outro, é o absolutamente outro. Né? Do desconhecido, do misterioso, do revelador, do acidental, né? Ou do fatal.
né? Quer dizer, esse desconhecido misterioso depois se coloca como revelador, né? Quer dizer, de uma espécie assim de lugar por ignorância, depois vai para um lugar de revelação, né? E depois para um lugar de acidentalidade, um lugar de fora da causalidade, né? Ele representa o irrepresentável, né? Quer dizer, ele está falando aqui o sentido poético. Ele representa o irrepresentável. E aí fica mais claro por que ele tem tanta coisa em comum com o sentido místico. Ele representa o irrepresentável. É muito explícito aqui, né? Questão da crise da representação, né? Ele representa o irrepresentável. Ele vê o invisível e se sente insensível. O que é curiosíssimo, né? Ele se sente insensível. Estranhíssimo, né? Ele vê o invisível e se sente... Estranhíssimo. Para um poeta, é estranhíssimo. Geralmente o poeta é a figura que sente. Então, como que ele se sente insensível, né? Mas, se ele tem em comum com o místico, faz todo sentido. Porque o místico, ele, nos graus mais elevados lá, da anagogia, né? Da ascensão, existe a noite da alma, a noite escura da alma. A noite escura da alma é a ausência de sensação, né? É, é o reino mesmo do suprassensível. Então ele vê o invisível e sente o insensível. Aí já está lá no espaço que seria o espaço do fundo da alma mesmo, né? Esse espaço negativo, né? A crítica da poesia é um absurdo. Aí ele vai. Isso daqui é um fragmento. Novalis, esses fragmentos do Novalis, eles são assim. Eles têm algo de místico, assim, da escrita extravagante do místico, né? E ele vai para um assunto, depois volta para o outro. Então tem algo assim de errático, né? Então ele agora está falando da crítica de poesia. A crítica de poesia é um absurdo. Já é difícil dizer se uma coisa é poesia ou não, né? Então, como a poesia é esse lugar do irrepresentável, né, representa o irrepresentável, a crítica de poesia é um absurdo, porque ela vai ter que falar daquilo que não é representável. Ela, né, então, a crítica não vai conseguir delimitar, não vai conseguir aprender, porque aqui o que reina é o inapreensível, né? Já é difícil dizer se uma coisa é poesia ou não, então a poesia não se define, não se determina, né? O poeta é realmente insensato. Aí ele vai introduzir a ideia, assim, que também é tradicional, né? Vem de Platão, vem de Ion, né? do poeta como o sujeito que está fora da razão, né? Então é aquele espaço que a sofia do poeta, a sabedoria do poeta, o conhecimento do poeta, ele não é um conhecimento útil, né? Ele é um conhecimento que vem da inspiração divina, né? Aqui, aqui parece que ele está entrando nessa tradição. Essa tradição, é claro, é muito influente, né? O poeta é realmente insensato. E é por isso que tudo realmente acontece com ele, né? Aí entra uma espécie assim de totalidade. Assim, o poeta, tudo acontece com ele, né? Quer dizer, ele está no reino da totalidade, né? Ele representa, no sentido próprio da palavra, o sujeito-objeto, a alma e o mundo. Quer dizer, ele representa o irrepresentável, ele falou antes, e agora ele, tá dizendo, ele representa o sujeito-objeto, as duas coisas juntas, né? O que interessa não é nem o sujeito nem o objeto, ele é os dois, ele é mais do que a combinação, ele é a reunião dos dois, né? A alma e o mundo, né? Quer dizer, ele mostra a alma do mundo e mostra o mundo da alma, né? Vamos pensar aqui, né? Ele impregna o mundo de alma, né? Seria isso.
Daí o infinito de um bom poema, sua eternidade. E aí o negócio vira uma questão propriamente de um pensamento do valor do poema, do valor poético. Por isso que ele está. Agora a gente começa a entender melhor porque ele está falando de crítica de poesia, né? Porque ele está falando. Porque, afinal de contas, ele está falando do poético aqui, né? Ele está entrando numa seara aqui que é a seara da crítica, né? E essa crítica é a crítica que o que interessa nessa crítica é o representável, é o invisível, é o insensível, é o infinito. Quer dizer, coisas que interessam ao místico, no final das contas. Né? Daí o infinito de um bom poema, sua eternidade. No sentido poético, aí ele volta ao conceito que ele estava falando antes. Né? E a gente entende aqui, porque como ele entrou nesse lugar aqui, né, do íon aqui e tal, né, de uma espécie de uma tradição de íon, né, o poeta como possesso e tal, e tal, e tal, o sentido poético pode estar se referindo a uma espécie de uma intuição, né, uma intuição poética. Né? O sentido poético está intimamente relacionado com, adivinhem, o sentido profético e o sentido religioso, com a loucura em geral. Né? Então, por isso que o poeta é insensato. Entendeu? Porque esse sentido poético, por isso que o sentido poético ele está muito ligado ao sentido místico. Por quê? Porque está ligado ao sentido profético, ao religioso. Né? Sentido profético, lembra aqui Velho Testamento, né? Profetas e tal. Lembra aqui a questão do visionarismo, dos visionários, né? Que eu falei em outros vídeos, né? Mulheres visionárias e tal. O sentido religioso e com a loucura em geral. Porque essa relação entre místico e louco, né? Ela é muito clara. Né? O místico tem visões, né? Pode se passar por um louco, se não for muito bem valorizado, né? Legitimado por uma ordem eclesiástica, ele facilmente, né, já está no lugar do louco e não mais no lugar de uma figura respeitável. Né? O poeta ordena, une, escolhe, inventa e ele mesmo não entende por que o faz assim e não de outra forma. Né? Aí ele vai dizer o que o poeta faz, aí entra todo esse fator assim de um trabalho que, para mim, eu entenderia como trabalho com a forma. Né? O poeta como criador, né? O poeta ordena, une, escolhe, inventa, e ele mesmo não entende por que o faz assim e não de outra forma. Aí tem o fator intuitivo, aí tem o fator. Né? Ele, quer dizer, ele trabalha com a forma, mas ao mesmo tempo ele não entende como é que ele faz isso. Né? Bem, e aí tem essa outra passagem. A poesia é a representação da alma do mundo interior como um todo. Né? E você vê aqui, aí ele está ligando a poesia ao mundo interior diretamente. Né? Bem romântico, vocês diriam. Né? Bem romântico. Né? Poesia é a representação da alma, do mundo interior como um todo. Seus intermediários, as palavras, aí entra na questão da linguagem, porque né, é romântico, né? Poesia, alma e tal, parece que não existe linguagem. Existe. Né? Aí ele vai para os intermediários. Seus intermediários, as palavras já o indicam, pois são. O que são as palavras? A manifestação deste mundo de potências interiores. As palavras são a manifestação deste mundo interior, né, de potências interiores. Aí entra a questão da potência, da possibilidade. Né? Se vocês virem o vídeo que eu falei antes, justamente a questão era essa. Né? Que a indeterminação e a intimidade, né, da alma com Deus, né, faz com que a alma ganhe a potencialidade do infinito. Ela se doando, ela se abandonando e perdendo a sua especificidade, né, e sua vontade
faz com que ela ganhe, né, uma espécie de um poder divino, né? Então, aqui está dentro de uma reflexão estética, né? Se a poesia ela é a representação do mundo interior como um todo, as palavras são a manifestação deste mundo de potências interiores. Então, as palavras elas manifestam essa potência interior, né? Aqui tem muita coisa nova em relação aos místicos, né? Porque aí tem uma reflexão sobre a linguagem e a linguagem como esse lugar de manifestação das potências interiores, né? Exatamente o que o plástico é. Aí ele vai comparar com as outras artes, tá? Isso aqui pode não ficar muito claro, por isso eu já vou falando. Exatamente o que o plástico é para o mundo das formas externas, né? As artes plásticas é para o mundo das formas externas e a música para os sons. Porque aí são reflexões sobre linguagem, né? Artes plásticas e tal, né? O plástico e os sons para a música. O efeito aqui é estritamente o oposto. Quer dizer, o efeito que a poesia tem com as palavras é estritamente o oposto ao que acontece nas artes plásticas e na música, ele está explicando. Na medida em que é plástico, mas há uma poesia musical que coloca a alma num jogo múltiplo de movimentos. Quer dizer, no caso da linguagem poética, isso tá melhor explicado em outras passagens da obra do Novalis, tá? Por isso que eu estou aqui. Isso aqui parece que não faz muito sentido, mas em outras passagens você entende melhor. Ele considera que a linguagem ela contém as outras artes, né? Ela contém as possibilidades, as potencialidades das outras artes. Então, ela contém algo de plástico, ela contém algo de música. Então, ela, na verdade, é a reunião de tudo isso, né? Então, a poesia é, digamos, uma arte completa, né? E aí, a linguagem da poesia, que é a linguagem, né? Que é a língua, né? Coloca a alma num jogo múltiplo de movimentos, certo? Bem, agora vamos para o Baudelaire, né? Eu vou me ater ao que está aqui, porque Baudelaire é Baudelaire, né? Baudelaire não dá para a gente ficar falando também dá para dar não só um curso, dá para dar vários cursos para Baudelaire. Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo.